Queridos irmãos, hoje a igreja nos coloca diante dos olhos a realidade do fim do mundo, do fim dos tempos. E haveria tantas coisas a dizer, mas eu queria não perder a oportunidade ainda, neste mês de novembro, de que nós colocássemos os olhos numa realidade que, de algum modo, nós precisamos sempre considerar. Nós lemos, na primeira leitura, essa afirmação da profecia de Daniel: muitos dos que dormem no pó da terra despertarão, uns para a vida eterna, outros para o opróbrio eterno. A condenação. A condenação é uma realidade. Uma realidade que não é assim tão remota quanto a maior parte de nós pensamos. De fato, segundo a fé da igreja, para ir ao inferno, basta um pecado mortal. Um pecado grave. Basta morrer no estado de pecado grave. Porque a morte nos dá como que a forma final é o desfecho. É como se ao longo da vida nós fôssemos moldados. E então, quando termina a vida, nós somos repentinamente fixados na forma final, como um vaso de barro é posto no forno. E o que acontece é que nós temos que meditar sobre o inferno, porque existe a possibilidade de irmos para lá. E nós temos que considerá-la. A igreja nos ensina que o inferno é um lugar de tormento, segundo o dizer da Escritura. Nosso Senhor mesmo disse: o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Quanto às penas do inferno, elas são de 3 gêneros. A primeira é a chamada perda de, ou pena de sentido. O que significa pena de sentido? Significa que os condenados são atormentados com todo tipo de dor. Santo Inácio, nos seus exercícios espirituais, nos ensina a considerar os 5 sentidos. E, portanto, o incômodo máximo a cada um dos sentidos. Por exemplo, um gosto insuportável, um cheiro intolerável, uma dor completamente massacrante. Pensemos, por exemplo, na dor do infarto, que dizem que é tão forte que a pessoa morre da dor, não propriamente do infarto. Ou na dor, por exemplo, de uma cólica renal, em que as pessoas chegam a vomitar de tanta dor. Ou a dor de um osso sendo quebrado
sendo triturado. Agora, pensemos nessas dores todas simultâneas em grau máximo. Às vezes nós temos uma dor de cabeça e isso já nos deixa completamente aflitos, nós ficamos atormentados. Imagine uma dor completa, total, máxima, que não passa, para a qual não há remédio. O segundo gênero de pena é a chamada perda de dano, que é pior do que a pena de sentido. A pena de sentido é terrível. Basta pensarmos no fogo do inferno. Quando nós, por exemplo, temos uma queimadura de leve, encostando numa panela quente, aquilo já é horrível. Imagine o fogo eterno do inferno. É insuportável. Mas a pena de dano é pior do que essa. Por quê? Porque é uma perda total. Nós podemos ter uma ideia disso, por exemplo. Digamos que você fosse proibido para sempre de ver ao seu filho, ou de ver a sua mãe. E chegasse aquele momento em que lhe dissessem: olha, nunca mais você vai vê-la. Nunca mais você vai vê-lo. Isso já colocaria em nosso coração uma dor tremenda. Porém, nós não conseguimos imaginar o que é perder Deus. E com Ele toda a bondade, toda a alegria, toda a felicidade, o bem num grau infinito. Nós ficamos tristes quando o nosso time perde um jogo. Quando o Brasil perde a Copa do Mundo, por exemplo, as pessoas saem descabelando-se na rua, quem tem cabelo, chorando. Elas não conseguem se conter, porque é a dor de ter perdido um campeonato. Quando, por exemplo, alguém te rouba uma coisa, alguém te rouba um celular, ou rouba um carro, você fica perdido, você não sabe o que fazer, você fica desnorteado, porque toda perda é ruim. Agora, perder Deus para sempre, é a perda das perdas. É a pior de todas as perdas, porque com Deus nós temos todos os bens, e todos os bens deste mundo são apenas um reflexo muito imperfeito do bem infinito que Deus é. E por último, a eternidade do inferno. O inferno é eterno. O que significa que, quanto mais tempo passa, mais você está apenas no começo. Pensem na agonia disso. Por exemplo, às vezes nós queremos que algo chegue, uma viagem, uma festa em que nós vamos, um momento bom que nós vamos ter, e nós ficamos naquela ansiedade para que chegue. O tempo parece que não passa. Você olha no relógio, fala assim: nossa, já deve estar perto do meio-dia, ainda é 9 horas. O tempo parece que não passa. É terrível isso. Quanto mais ansiosa é a pessoa, parece que mais lentamente o tempo passa. Agora, imaginem o peso da eternidade. O peso da eternidade, irmãos, é uma das coisas mais terríveis que existe, se nós não temos o bem supremo que é Deus. Por quê?
qualquer coisa somada à eternidade se torna insuportável. Por exemplo, todos nós gostamos de comer sorvete. Mas imagine que você comesse sorvete eternamente. Só sorvete. Insuportável. Todos nós gostamos de ir à praia, por exemplo. Eu não gosto, mas tem quem goste. Agora imagine que você ficasse na praia eternamente, sem poder sair dali. Insuportável. O inferno é eterno. Não há mínima esperança de um bem, ainda que efêmero ali. Dizem os santos que se desse aos condenados a esperança de saírem do inferno depois de milhões e milhões de anos, em um instante o inferno se tornaria como que um paraíso, com todos os seus castigos e com todas as suas penas, porque existe a chance de sair dali. Agora, quando essa chance não existe mais, quando você já está condenado de maneira definitiva, que é a situação de todos os condenados, a eternidade é massacrante. Vejam, Santa Teresa nos descreve o inferno. Ela foi, durante uma oração, levada para lá. Ela diz: estando um dia em oração, achei-me de repente, sem saber como, toda metida no inferno. Entendi que o Senhor queria que visse o lugar que os demônios lá me tinham preparado, e eu merecido por meus pecados. Foi de brevíssima duração, mas, embora eu vivesse muitos anos, parece-me impossível esquecê-lo. Parecia-me a entrada à maneira de um beco muito comprido e estreito, semelhante a um forno muito baixo e escuro e apertado. O chão parecia-me de uma água com um lodo muito sujo e cheiro pestilento, cheio de muitos vermes peçonhentos. No fundo havia uma cavidade aberta numa parede, a modo de um armário, aonde me vi meter em muita estreiteza. Tudo isto era deleitoso à vista em comparação do que ali senti. Senti um grande fogo na alma que eu não chego a entender como pode dizer de que maneira é. As dores corporais são tão insuportáveis que, apesar de eu as ter passado nesta vida gravíssimas, tudo é nada em comparação do que ali senti. E segundo dizem os médicos, tive as maiores que aqui se podem passar. Encolheram-se-me todos os nervos quando fiquei tolhida, além de outras muitas e de muitas maneiras, e até algumas, como tenho dito, causadas pelo demônio. Pois tudo isso é nada em comparação do que ali senti, e ver que havia de ser sem fim e sem jamais cessar. E do agonizar da alma, um aperto, uma sufocação, uma aflição tão sensível e com um tão desesperado e aflitivo descontentamento que eu não sei explicar. Porque dizer que é um estar sempre se arrancando a alma é pouco, pois que então ainda parece que outro vos acaba com a vida, mas aqui é a própria alma que se despedaça. O caso é que eu não sei como encarecer aquele fogo interior e aquela desesperação sobrepostos a tão gravíssimos tormentos e dores. Não via eu quem nos dava, mas sentia-me queimar e retalhar ao que me parece. E digo que aquele fogo e desesperação interior é o pior. Estando em tão pestilento lugar, tão desesperada de toda consolação, não há sentar-se nem deitar-se.
Não há lugar porquanto me puseram neste como que buraco feito na parede. Porque estas paredes, que são espantosas à vista, apertam por si mesmas e tudo sufocam. Não há luz, mas tudo trevas escuríssimas. Eu não entendo como pode ser isto, que não havendo luz, se vê tudo que à vista há de causar sofrimento. Não quis o Senhor que eu então visse mais nada de todo o inferno. Depois, porém, que tive outra visão de coisas espantosas, o castigo de alguns vícios. Quanto à vista, pareceram-me muito mais espantosos, mas como não sentia pena, não me fizera tanto temor como na visão em que o Senhor quis que eu verdadeiramente sentisse aqueles tormentos e aflições no espírito, como se o corpo o estivesse padecendo. Eu não sei como foi isso, mas bem compreendi ser grande graça e que o Senhor quis que eu visse, numa vista de olhos, de onde me tinha livrado a sua misericórdia. Porque não é nada o ouvi-lo dizer, nem eu ter meditado de outras vezes sobre diversos tormentos, embora poucas vezes o fizesse, pois que por caminho de temor não ia bem a minha alma, nem que os demônios atardazem, nem outros diferentes suplícios que tenho tido. Não, nada é como esta pena, porque é outra coisa. Enfim, é tão diferente como a pintura o é da realidade. E o queimar-se aqui na terra é muito pouco em comparação com este fogo de lá. E assim não me recordo, vez alguma em que tenha trabalhos ou dores que tudo quanto cá na terra se pode passar, não me pareça ninharia. E assim julgo que em parte nos queixamos sem razão. Torno, pois, a dizer que foi uma das maiores graças que o Senhor me fez, e me tem aproveitado muito, tanto para perder o medo às tribulações e contradições desta vida, como para esforçar-me a padecê-las e dar graças ao Senhor que me livrou, ao que agora me parece, de males tão perpétuos e terríveis. De então para cá, como digo, tudo me parece fácil, em comparação do momento que se haja de sofrer o que ali eu padeci. Espanta-me como, tendo lido muitas vezes livros que dão alguma ideia das penas do inferno, como não as temia nem as tinha no que elas são. Daqui cobrei a grandíssima pena que me dão as almas que se condenam. E os grandes ímpetos de salvar almas, que a mim me parece certo que para livrar uma só de tão gravíssimos tormentos, padeceria eu muitas mortes de muito boa vontade. Isso está no livro da vida, no capítulo 32. Veja, é preciso que você e eu meditemos no inferno. E pensemos, os condenados ali olham para o passado como se fosse um sonho. Essa experiência nós temos na nossa vida. Por exemplo, quando você busca com a memória uma lembrança da sua infância, ela te parece um sonho distante. Assim é esta vida em comparação com a eternidade. Imaginem, nós ali, nessa situação descrita por Santa Teresa, tão terrível, pensando, meu Deus, por aquele breve prazer, eu perdi a eternidade. Por aquela breve satisfação, eu perdi tudo. Nós vamos amaldiçoar o pecado no inferno. Nós vamos dizer, maldito o dia em que eu conheci aquela pessoa. Maldito o dia que eu fui naquele lugar. Maldita seja aquela hora em que eu achei que eu estava tão contente, tão feliz. Diante das angústias do inferno, nós todos, queridos irmãos, vamos considerar o pecado como ele realmente é. Porque ali nós não teremos uma brisa fresca, nada. Será tudo dor, sofrimento, condenação e
eternamente. E para ir ao inferno, diz a igreja, apoiada nas Sagradas Escrituras, basta um pecado mortal. Portanto, qual é o propósito que nós temos que fazer? É o propósito de romper com um pecado grave. Eu não posso arriscar a minha salvação. As pessoas às vezes dizem assim, eu peco, mas depois eu me confesso. Quem te garante que haverá um depois? Porque muitos dos que nós já conhecemos nessa vida estão lá. Você e eu temos conhecidos no inferno. E se existe uma verdade, é a de quem está atualmente no inferno, achava que não iria para lá. A tal ponto que foi leviano com a sua salvação. Queridos irmãos, Deus nos dá todas as graças para que nós não sejamos condenados ao inferno. Quem vai para o inferno vai por sua própria culpa, porque desprezou a graça de Deus nos sacramentos e na oração, porque foi irresponsável e leviano. E quanto mal fazem as almas os pregadores dos nossos dias, que falam apenas de coisinhas bonitas, sonegando essa grande verdade da nossa fé. Há inferno. E nós corremos o risco de ser condenados se não rompemos com o pecado grave. Não arrisquemos a nossa salvação. Peçamos ao Senhor que nos dê um firme propósito de estarmos com Ele em seus caminhos. É verdade que todos nós somos fracos. Diz-nos São João, na sua primeira epístola, filhinhos, não pequeis. Mas se pecardes, temos um advogado, Jesus Cristo o justo. Ele intercede por nós. Portanto, não sejamos irresponsáveis com as nossas almas. Se pecarmos, confessemos-nos o quanto antes. Façamos um ato de contrição, pedindo a graça de Deus de que seja um ato de contrição perfeito, na medida em que Ele nos der. E saiba de uma coisa, o próprio fato de você estar aqui ouvindo essas verdades já é uma graça que Deus está te concedendo para que você não seja condenado. Não brinquemos com a nossa salvação. Erram aqueles que dizem que o inferno está vazio porque a misericórdia de Deus é infinita. Sim, a misericórdia de Deus é infinita, mas nós não podemos abusar dela. Aqueles que pecam e acham que irão passar ilesos, impunes, saibam, o justo juízo de Deus não tarda em chegar. E o pecador que morre no seu pecado, sem se arrepender e sem colocar a sua vida em ordem, debaixo dos pés da cruz, confiando no sacrifício que Cristo ofereceu em nosso favor, como lemos na segunda leitura, irá ser partido ao meio com uma árvore cortada por um machado. Irá ser condenado. Nossa Senhora disse em Fátima que aqueles que rezassem um terço não iriam para o inferno. Por quê? Não é uma superstição, não é apenas rezar o terço. É que o Santo Rosário, quando meditado, nos faz amar a Jesus Cristo e, portanto, é um exercício de
desapego do pecado e união com Deus. Ele equivale, quando bem meditado, a 1/4 de hora de oração mental, porque nós estamos unindo o nosso coração ao Senhor, nos mistérios de sua vida. E, é claro, uma pessoa que se dedica à oração, ao menos esse tempo, durante o dia, está pedindo a Deus a graça da salvação muitas vezes. Nós dizemos: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Nós estamos pedindo a ela que rogue por nós nesses 2 momentos decisivos, agora e a hora de nossa morte. Porém, nós devemos pedir a Cristo, por intercessão dela, que nós arranquemos pela raiz o grande mal que nos dispõe para a condenação, que é o pecado grave. Que Deus, nosso Senhor, queridos irmãos, nos livre disso. Os pecados contra a castidade, os pecados contra a caridade. Quantos cristãos cheios de ódio, de raiva, de revolta, de rebeldia no coração. Quantos cristãos com cobiça nos olhos, adulterando pelo pensamento, pelo coração, quando não pelo corpo, cometendo dos pecados mais vergonhosos. Quantos cristãos com tanto apego aos bens materiais, que vivem para esta terra sem ter tempo para dedicar àquilo que é espiritual. São estas as 3 principais razões que nos levam à condenação. E é por causa dessas 3 principais razões que existem as 3 penas do inferno. Aquele que buscou tudo neste mundo vai ter a pena de dano. Aquele que buscou todo o prazer terá a pena de sentido. E aquele que pelo orgulho pisou na caridade e alimentou todo tipo de sentimento ruim no coração, terá a eternidade do inferno. Porque todas essas 3 penas são como que infinitas. Não apenas em sua duração, mas também em sua intensidade. Consideremos tudo isso e não sejamos levianos. Não sejamos levianos. Consideremos todas essas verdades, meditemo-las em nosso coração e peçamos ao Senhor: Senhor, eu quero me converter, dá-me essa graça. Eu quero sair deste atoleiro desgraçado no qual eu me coloquei. Retira-me desse estado de indiferença, de apatia, dessa condição maldita de quem está como que adormecido, achando que só vale o que acontece aqui. Precisamos de se despertar ao Senhor. Então, queridos irmãos, o Senhor nos concederá a graça de acordarmos deste sono de morte, que faz com que muitas pessoas fechem os olhos na terra para abri-los apenas no inferno. Que a Santíssima Virgem interceda por nós e que pela sua intercessão nos afaste deste fogo asqueroso, para que nós possamos viver alegres com os santos no céu.